Olá, boa noite. Meu nome é Isabel, eu sou psicóloga. Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que envolve muita emoção. Maternidade. É das mães ou não? Vamos lá, vou aguardar vocês entrarem, darem um ok. Como é que tá o som, o áudio, o vídeo? Espero poder esclarecer todas as suas dúvidas, porque a gente vai falar de maternidade também em famílias, né, que são homossexuais e mães solteiras e pais solteiros e muitas coisas que é interessante saber como que vai ser o papel da figura materna nesse estágio, tá ok? Boa noite a todos, boa noite. Eu só queria saber se o som tá ok. Ok, manda só ok, tá ok? Tá saindo bom som? Porque às vezes a minha voz fica baixa, talvez pelo dia inteiro, às vezes conversando e falando, a voz fica pequenininha, às vezes diminuída, né? Obrigada, Estúdio Viviane Ravelo, mais uma vez pelo look, pelo cabelo, pela make, que eu sempre adoro, né? Beijos, Vivi, obrigada. Obrigada também ao grupo de apoio de homossexuais à paternidade, né? Adoção. Boa noite, gente. Boa noite. As ONGs que contribuem muito com crianças que são adotadas, né? Por esses homossexuais. Homossexuais eu falo porque para mim, heterossexual, homossexual é a mesma coisa. O carinho é importante para essas crianças. Boa noite. Agora sim, vou começar, tá ok? Já é o suficiente para mim. Maternidade das mães. Gente, como é importante esse assunto, né, na Semana das Mães. Não é só pela questão de glamour, de presente, de lembrar de presentes, de lembrar de um monte de coisas. Nós vamos falar de uma questão instintiva, uma questão que vem de dentro, né? E do fato de gerar um filho. É muito importante ser mãe. Agora, ser mãe é para muitas, muito poucas mesmo mães, tá? Eu vou falar para vocês, ser mãe e ter o aprendizado de ser mãe mesmo, são poucas pessoas que conseguem fazer isso. Passar carinho, afeto, todos nós queremos, mas a gente não pode passar aquilo que a gente também não teve. Então, como é que a gente vai poder dar para os nossos filhos o que a gente também não teve? Então, muitas coisas que eu vou trazer aqui e eu gostaria que vocês estivessem sempre com essas perguntinhas. Quem não quiser, não quiser se expor aí na live, pode deixar inbox. Depois eu respondo todinhos, como eu faço sempre, tá? Com muito carinho, para poder orientar. Esse é o papel da live. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, é uma das tantas palestras que eu tive quando eu trabalhei na Prefeitura Municipal de Poá. Quando a gente falava de mães, né? O tema era muito abrangente. Na época, a internet, né? Vamos pensar há 10 anos atrás, não era uma coisa assim vasta, só tinha Orkut, e mesmo assim era poucos contatos, não se tinha muito, mas se tinha conhecimento real de fatos, de coisas que aconteciam dentro da família. Porque eu trabalhava na Casa da Saúde do Adolescente, que acolhia crianças vítimas de violência e que estavam, na realidade, sendo retiradas dos pais para poderem serem adotadas. E do adolescente também, porque justamente eram em menores infratores. Bom, são tantas coisas que a gente ouve nessas casas, são tantas coisas que tantas histórias pessoais que a gente ouve, que faz disso a minha história clínica e faz disso a minha experiência para falar aqui agora do que eu vou falar. Gente, ser mãe, bicho de sete cabeças? Não. Ninguém nasce mãe. Ninguém está preparado para ser mãe. Não existe uma preparação. Eu fazia cursos e cursos antes de ser mãe. Assim, eu tive a oportunidade de desejar muito a minha filha. Ela não veio com muita rapidez logo depois do casamento, por problemas, né, na realidade, do meu parceiro. Mas quando veio, foi muito desejada. Então, vamos pôr a questão desejo, a questão expectativa, a questão realidade, tudo isso influencia no papel do pai e da mãe. A gente faz o nosso melhor, mas nem sempre o nosso melhor é o correto. Em tantas palestras que eu tive, né, uma delas me chamou a atenção. Que tipo de mãe você quer ser? E você?
Que tipo de mãe você planeja ser? Que tipo de mãe você quer ser para seu filho, sua filha? O que você deseja para eles? Que tipo de mãe? Existe protótipo de mãe? Porque isso é que nos é passado de família em família, que a gente tem protótipos de mãe, que existem modelos de mães, só que não existem, tá? Não existem porque quando nasce um filho, nasce uma mãe junto. E assim sucessivamente nascem os problemas também. E os problemas que acarretam até para vender, quem pensa que ter um filho segura casamento é mentira. É um absurdo você pensar nisso. Agora, a mãe que realmente nasce, quando ela simplesmente nasce verdadeiramente uma mãe, ela simplesmente se desliga dela mesma, né, para viver a vida do bebê, no entanto, no instinto de proteção, tá? É normal, é hormonal. Muitas mulheres passam por estresses profundos que chegam a causar uma tal de síndrome de Burnout. Quem não ouviu falar? Síndrome de estresse, obsessivamente pelo aquele estresse. Por quê? Porque desencadeia um monte de hormônios. Tem gente que fala assim, não, ela tá com depressão pós-parto. E às vezes não é depressão pós-parto. Porque quem tem condições, claro, vai ter babá, vai ter funcionárias, vai ter um monte de coisas. Mas a mãe, às vezes que não tem condições, o dia seguinte tem que trabalhar. E são noites de sono. Ninguém conta pra você como é que é a amamentação. Ai, muito lindo saber, é o afeto, o laço, o elo que existe entre a mãe e o filho, mas ninguém conta para você o que realmente existe nesse trabalho de amamentação, que é muito importante. Porém, que muitas mulheres desistem até pelo trabalho que os pediatras têm de querer que a criança pegue peso. Olha aí quanta angústia que se forma perante quando nasce uma criança, também nasce uma mãe. Então, aquelas mesmas angústias a mãe vivencia. Meu filho não tá pegando peso, não porque eu tô dando meu peito, não porque ele mandou dar complemento, não porque será que eu tô fazendo certo, será que eu tô fazendo errado? Todo mundo dando palpite. Aquilo lá gera um estresse tão grande, mas tão grande para uma mãe que ninguém pode imaginar o que causa esse transtorno. Ser mãe, padecendo para isso, todo mundo ouve falar isso. Tem sua parte real, mas também não vou dizer para você que não tem uma parte mágica. Tem uma parte mágica. A amamentação, por exemplo, é a melhor parte de um elo de afeto entre a mãe e o bebê. Por quê? Falou, mas bom, vocês devem ter visto que num leitinho, ninho, né? Não vou falar outras marcas, não, sei lá o que, o outro, o complemento que o pediatra costuma dar para vocês. Ele fala, dar de mamar dos 6 meses até 2 anos, ou tá bem escrito lá, bem pequenininho, ou mais. Por quê? Porque a sociedade acha que uma criança de mais de 2 anos mamando é uma coisa horrorosa. Você está vendo que a gente vive em torno de padrões? Então, padrão de mãe certa, padrão de mãe perfeita, padrão de mãe que não erra, padrão de mãe que não estressa, padrão e vive eternamente. Só que essa cobrança também é passada para as crianças, para os filhos, para você amamentar. Você precisa ter calma, ter paciência, porque é um trabalho às vezes doloroso para a mãe. Tem mães que já tem o bico um pouquinho mais formado, tem, até às vezes do teu nenê tem mais dificuldade de pegar o bico, e assim sucessivamente. As mamães sofrem com rachaduras, dão de mamar, mesmo amamentando junto com o sangue, tá? Isso faz parte da maternidade, e não se nasce sabendo isso. Vocês podem ter bastante orientação no seu pré-natal, do seu médico ginecologista, falando que você tem que passar até uma bucha para ficar mais rígido o peito, para justamente ele se fortalecer com a dor, para vocês verem como às vezes é doloroso para certas mães dar de mamar. Para as outras é uma coisa até simples. Nascem, somos seres diferentes, indivíduos diferentes, pessoas diferentes, e isso é que nos enriquece, tá? Não tem padrão de mãe perfeita, não existe. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe junto. Eu vou questionar aqui das mães homossexuais, né, e das heterossexuais, porque é muito importante trazer à tona aqui questões, né, vou falar de preconceitos, muitos preconceitos que existem, como se pais
e mães teriam que ser simplesmente simbolizado aquela família perfeita. Deixa eu ver, eu não... Tem um ano, ele tem 2 anos, creio que é uma receita de amar. Sim, mas, Soraya, não significa que você não conseguiu amamentar, talvez você tenha tido falta de orientação, por isso que eu falo que é importante a orientação de um bom pediatra, de um bom obstetra ginecológico, né? Um médico que te oriente. Às vezes é falta de orientação mesmo, porque para o médico cabe esse papel, né? E para ele é importante saber que a criança também vai ser bem nutrida, tanto para ele quanto para o pediatra. O pediatra quer que a criança ganhe peso, então você tem que ver todas essas questões. Por isso que eu te falo, Soraya, mãe nasce na hora que nasce o bebê. Nasce as inseguranças, você fica pensando se você tá fazendo certo, se você tá fazendo errado. Todo mundo dá um palpite, todo mundo chega com um porém, com uma receita, toma, como é que é? Toma Malzibir, toma suco faz chá de hortelã. Todo mundo tem uma receita. Mas na realidade, o trabalho de amamentação é muito difícil, não é fácil não. Tem gente que dá de mamar, por exemplo, você já pode, não sei se vocês já viram, mas os indígenas, é tão natural para eles que eles vão andando e vão dando de mamar, tá? É muita cobrança interna, sabe por quê? A amamentação requer o bebê com o complemento, bom, melhor que falem as pediatras, o bebê vai demorar 3 a 4 horas para pedir uma nova mamadeira, né? Saudades, beijo. Então, com o leite do peito, não é que ele é mais fraco, ele tem um poder de, digamos, um antígeno muito grande. Ele faz com que a criança tenha maior capacidade e resistência a tipos de bactérias, contato com bactérias maiores. Isso sabe, é cientificamente comprovado. Não temos nem o que questionar. Mas assim, como às vezes dá muito trabalho para a mãe, para a mãe não ficar angustiada, não passar essa angústia para o neném, o pediatra acaba levando a mãe para o complemento, justamente porque vai alternar as mamadas e você vai ter tempo de descansar. Agora eu vou falar do descanso. A partir que você se torna mãe, nunca mais você dorme uma noite por inteiro, 8 horas perfeitamente. Nunca mais. E isso, olha, como a minha mãe diz, só muda conforme muda as fases. Uma fase é a fase da infância, a primeira infância, a segunda infância, são as sinusites, as faringites, as amidalites, as viroses, e um monte de coisa, e dengue, e tanta coisa que invade a mãe, que gera tanta ansiedade, que justamente tudo isso faz com que ela fique num estado de estresse muito grande. Muitas mães, até quando dão à luz um bebê, não querem ser visitadas, porque eu acho que na realidade, tem que respeitar isso, porque é uma fase hormonal, os primeiros dias, para mãe de primeira viagem, é uma fase adaptativa, né? Quem já tem filho pela primeira, segunda, terceira vez, já costuma ser um pouco mais leve, vão levando a experiência melhor, mas quando a mãe vem nascer uma mãe, é muito difícil, não é muito fácil não, tá? Não é para qualquer um, não. Todo mundo cobra da mãe, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer o outro, mal sabe? As noites mal dormidas, que vai passar ainda, e há tempo a passar, mesmo quando o filho se torna adulto. A mãe nunca deixa de ser mãe, jamais, jamais ela deixa de ser mãe. Bom, além de cuidar do filho, né, da carreira, do casamento, da vida social, as mães ainda temos que nos adequar a tipos específicos de mãe. Existem tipos específicos de mãe? Rede de mães? Não. Nós vamos lidar com hoje um mundo tão diversificado, tão cheio de novidades, tão cheio de famílias que foram feitas com outras famílias, com outros casamentos, com outros irmãos, famílias separadas com 2 pais e 2 mães. Existe muita coisa ainda em que a sociedade tem que se adaptar. E assim, não é fácil, porque se sofre muito preconceito ainda. E o preconceito pior é pela homofobia, tá?
Os pais que são homossexuais vão educar filhos. Bom, a primeira coisa que vem na cabeça de um casal heterossexual: será que eles vão educar filhos, vão com escolhas sexuais? Não, não isso. Está mais do que comprovado, pelo amor de Deus, gente. É só uma questão de você ter acesso à informação. Que a opção sexual, você, por exemplo, assim, que tem um parente, que eram casais heterossexuais, tiveram filhos homossexuais? Sim, tiveram. É uma questão genética? Não, é só uma opção. Uma opção. Pode ter vindo desencadear com alguma coisa na sua vida? Pode ser que sim, pode ser que não. São tantas, a gente não trabalhamos com esse tipo de variantes. A gente faz estudos através de estudos científicos com estatísticas. No trabalho científico, verificou-se muitas coisas, né? Que eu vou depois alertar aqui para vocês, porque uma das grandes dúvidas que surgem é isso, tá? Dos pais, que as mães, principalmente as mães que são homossexuais, né? Que são lésbicas e querem gerar filhos. Hoje em dia, elas vão na consulta querendo inseminação artificial. Para elas é mais difícil até a adoção, porque pelo processo judicial se passa por um monte de porém que já é difícil até para o casal normal, que demora muito, um processo que demora muito mesmo. Para o casal heterossexual que tá lá na espera de adoção. Imagina para o casal homossexual, ele vai ser inadequado, vai ter que dizer que tem que se readaptar, porque eu já ouvi falar isso, tá? O juiz fala que ele tem que se readaptar, que tem que amadurecer mais a ideia, e assim sucessivamente, porque a gente tá ligada a ideias, na realidade, arcaicas, tá? Eu acho que é melhor constituir uma família com a verdade do que uma falsa família. Nada pior nesse mundo do que você, por exemplo, estar casada com a sua parceira e a parceira ser lésbica. Ou você está casada com o seu parceiro e ele ser homossexual. Levar uma vida por aquilo que a sociedade quer. Não é hipócrita demais? Já estamos na hora de a gente pegar, rasgar as coisas que são hipócritas e continuar com esse tipo de coisa? Quantas coisas se fizeram assim, obscuramente? Muitas famílias. Todo mundo abafava o caso. Abafa o caso. Não consigo responder todo mundo, tá? Fidedigna. Os dados são insuficientes, não temos parâmetros fidedignos. Não, já temos dados suficientes sim. Não totalmente. Como é um assunto novo e relevante, temos dados sim, tá? Dados de estudos. O que significa que casais já adotaram, não somente aqui nos Estados Unidos, na Alemanha, homossexuais, né, entre eles gays e lésbicas, e as crianças adotaram ser apenas heterossexuais, escolheram ser heterossexuais. Por quê? Eu vou explicar. Não existe só uma figura dentro de uma família. Existe uma avó, um vô, um tio, uma madrinha, uma tia. Não vai existir apenas o casal. Existe sim um contexto, mesmo as amizades. Em alguém essa criança ela vai pegar e fixar, né, a figura que ela quer se identificar, seja ela homem ou mulher. Então, é importante? Sim, é importante que se mantenha o elo da família. Então, eu falo para vocês assim, quem abre mão do trabalho quando você percebe, sabe, quando a mãe às vezes percebe que seu filho é homossexual. As mães, a maioria delas suspeitam. Todas quase suspeitam. E assim, elas omitem, mas suspeitam. E quando descobrem, adivinha quem recrimina mais? O pai. Normalmente é o pai. E normalmente é o que quebra a relação, tá? Quem continua na família, quando é mais aberta, às vezes é o pai e a mãe também. Mas quando é mais fechado, o pai acaba assim deprimindo, saindo fora do contexto familiar e simplesmente se excluindo da situação família. E assim, nesse momento, para casais heterossexuais, é preciso ter consciência, tá? Que somos humanos. E isso não é um erro, é uma opção. É uma opção sim, opção sexual.
Isso nasce com a pessoa. Ninguém estimula ele a ser assim. Já nasce. Como que temos parâmetros? Temos sim. Temos dados significantes de crianças, histórias pregressas dessas crianças. Como é que foi a infância dessas crianças? Com quem que elas brincavam? Como é que elas brincavam? E eram pais e mães heterossexuais. E elas saíram homossexuais. Gente, será que é tão difícil entender que não é uma questão orgânica, não é uma questão apenas de figuras? Claro que elas vão se identificar. O que é importante na maternidade, gente, hoje em dia, é você fazer com que o seu filho cresça com afetividade, com zelo, com carinho, com respeito, porque é uma coisa que muito falta em muito casal heterossexual e que cria muito transtorno em crianças, tá? E é uma das grandes dificuldades de se trabalhar com a criança, porque a gente precisa trabalhar os pais. E quem diz que os pais e as mães querem estar em sala de terapia? Jamais. Eles não têm problema. O problema é a criança. Bota lá na frente. É ela que tem problema. É sério, gente. É uma sociedade hipócrita, tá? Se vive num mundo hipócrita, se elege políticos num mundo hipócrita. Nós vivemos uma pseudo-democracia, absurdo você ser obrigada a votar. E essa coisa do digital ainda também não parei nem para pensar o porquê da necessidade disso. É uma necessidade de convencer a população de que é o certo, o que é o errado. Gente, o certo e o errado é amar a seu próximo. Não tem importância a religião. Não é meu papel aqui, como psicóloga, instruir a religião, porque a religião tal condena, porque não é. É fazer com que você veja o seu outro, o outro ser humano, como você mesmo queria que visse em você. Quero ver sua visão, Douglas. Afetividade, tudo no processo da vida da criança. Muito bem, Ariana. Mas escuta, Douglas, existe parâmetro sim, tá? Eu vou indicar os parâmetros, os dados rapidinho aí. Não quero me demorar, porque não quero que seja uma coisa repetitiva. Bom, então, até então, eu me lembro de ter lido muito livro sobre maternidade. Gente, eu tenho 50 anos. Não tenho 20 nem 30. Tenho 50 anos, fazendo 51 esse ano. E quando me tornei mãe, eu tinha 36, né? E eu estava numa fase de maturidade, assim, já. Não era uma menina jovem. Então, eu tinha tudo um parâmetro para estudar. Você fala, nossa, eu vou saber como educar minha filha, eu vou fazer o melhor para ela. Mas, infelizmente, eu sou humana e posso cometer erros, tá? Eu sou tão humana quanto você é, quanto o pai é, quanto a mãe é. A gente comete erros, sim. E isso não vai fazer de mim, nem isso vai ser condenável. O que eu quero é passar para minha filha que eu tenho que amar ela do jeito que eu amo. E ela entender esse tipo de afeto e de contato de amor. Independentemente que seja, se é homossexual ou se é heterossexual. Não me interessa. Me interessa é passar o afeto. Isso que me interessa. O respeito pelos pais. Hoje em dia se banaliza tudo. Como eu disse para vocês, eu vou em restaurante e percebo assim, o pessoal fala assim, o pessoal quer adotar cachorro e não quer adotar criança. O pessoal não quer ter trabalho com criança. Como é que então vai querer que tenha espaço kids? Se cada um dá um tablet para a criança para calar a boca. Isso é ser mãe? Isso é ser mãe? Não. Isso é ser pai? Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. É assim que você aprende sobre respeito, mandando calar a boca da criança. Não pode chorar, não pode gemer, não pode fazer nada, não pode fazer isso, não pode se lambuzar. A criança tem que se lambuzar, sentir prazer em comer, sentir prazer. Para que tanta neurose? Para que tanta obsessão por limpeza? Criança tem que ser criança. Sentir o solo, sentir o chão, sentir a mãe. Sentir o estado dos pais, querendo que ela viva, que ela esteja feliz. Sentir o solo, a energia que tem o solo. Energia que estar descalço. Tantas mães que protegem, põem meia, põem isso, põem aquilo, põem o outro.
E assim, o pediatra fala que ela tem alergia a ácaro, ela tem alergia a gato, você faz um monte de teste. Vamos criar uma criança numa bolha. Aquela bolha. Só que essa criança, aos 6 anos de idade, presta atenção, 6 anos de idade, ela adquire uma imunidade. Às vezes até antes. E assim, aos 6 anos de idade, ela para de ter as viroses, que deixa a mãe tão agoniada, tão transtornada, e a gente chega até a se despersonalizar, se desconhece como ser humano, porque você fica tão vidrado atrás dessa criança que você deixa até de viver, tá? Então, tem que pôr o pé da criança no solo, no chão, na grama, na areia, fazer com que ele sinta a textura, isso é bom neurologicamente, isso é energia para a criança, fazer com que ela sinta abraço, afeto, contato, mas também fazer com que ela sinta presença. Presença não é ficar no celular ou no tablet ou na televisão. Isso não é presença. Presença é você estar aqui, conversando com ela, falando com ela. Não como é que foi seu dia. Esse jeito de conversar com criança, quando o casal chega, sai, como é que foi seu dia? Como é que foi hoje, amor? Tudo bem? Não, você está falando com um adulto. Falar como criança é brincar com ela, sentar no chão, fazer brincadeira, estar o tempo inteiro atrás, transmitir afeto, que você a ama, independentemente se você é homossexual ou heterossexual. É importante para a criança crescer. Se ela vai optar por ser outra coisa, vai ser independente disso. Muito além, muito além. Normalmente os homens resistem porque para eles tem uma questão antropológica, eu vou falar de antropologia, sobre machismo muito grande, né? Nós estamos num país, Brasil, América Latina toda, e mesmo os Estados Unidos são muito preconceituosos, tá? O preconceito é que gera raiva, ódio, né? Gera todos esses males que estão hoje aqui, dentro da família, dentro do conceito da nação, dentro do conceito de família, dentro do conceito de tudo. É o próprio preconceito. Preconceitos e quê? Estigmas. Do que é certo e o que é errado. O que é certo para mim pode ser errado para você. E assim sucessivamente. Mas eu não vou discutir aqui religião. Não é o papel do psicólogo discutir religião. Opção sexual não é genético. Não é, tá mais do que provado, gente. Opção, gênero, não é genético. E isso a criança tem uma história de vida pregressa atrás. Ela começa a contar que ela gostava mais de brincar com carrinho, no caso de menina, mais com bonecas. Ela tem uma história aí, não é? Peraí, não vamos abafar o caso, não. Vamos abrir o livro, vamos abrir os olhos, os ouvidos desses pais, que não é assim. Ela era uma criança mais sensível, talvez. Ela poderia ser uma criança um pouco mais, porque sensibilidade está associada à emoção da mulher? Sim. Pode ser que sim. Ainda temos muita gente estudando, graças a Deus, que fazem o cérebro um universo, porque assim, ele é interminável, sem fim. Mas tem gente estudando o cérebro e pensando que as coisas podem ser diferentes, e essas coisas diferentes é que fazem a diferença em todos nós. E mulher faz diferença, sim. Muito, muito mesmo. As idiosincrasias padronizadas em relação à afetividade pueril, sofremos uma evolução precoce. Os pais perderam o feeling para tratar os filhos. Douglas, nós estamos falando de maneira genérica. Eu não posso deduzir em hipótese diagnóstica nenhuma que isso seja uma patologia. Nunca. A gente tem que ver o indivíduo como um ser independente, diferente um do outro. Agora, a patologia social é outra coisa. O que antigamente era obscuro, porque se mantinha nas escuras, quantos casais, quantos homens, se você for no Parque de Ibirapuera, você deve ver, quantos homens executivos, grandes executivos têm vida dupla, são homossexuais. E eles não querem assumir. Que é melhor identidade do que essa? São bissexuais? Bissexuais, para mim,
Não tem muito gênero não aí, tá? Eu acho que aí tem uma confusão, é muito mais além. Mas quantos homens vão lá à noite girar na Rua Augusta procurar travestis e prostitutas, travestis mesmo, os homens, procurar homens bonitos, saudáveis para terem relacionamento sexual. Por quê? Porque eles são homens, mas a sociedade vai recriminá-los se eles assumirem que eles gostam de outro homem, que eles sentem prazer com outro homem. É uma sociedade hipócrita? É sim, é hipócrita. Me desculpa, mas essa é a minha verdade. São 27 anos de experiência e não foi à toa, tá? E eu fico pensando assim, como é que fica as sociedades antigas? Eu acho que assim, tem idosos, muito idosos, homossexuais, há muito tempo. Muitos relacionamentos que ninguém nem sabia que existia, porque não tinha nem rede social. Ninguém sabia, ficava obscuro. Achavam que eram apenas bons companheiros. E não, existiam homossexuais desde a época, antes da Bíblia. Muito antes, era opção. É opção sexual. Não confunda as coisas, gente. Pelo amor de Deus, eu sabia que ia ser metralhada. Mas não me importa. Meu papel aqui é como cientista. Todo psicólogo é um cientista. E vai tentar esclarecer por meios de técnicas de ciência. Jamais sobre hipóteses dedutivas, nem subjetivas. Se eu tenho que ter com clareza alguma coisa, eu tenho que ter um diagnóstico, uma história pregressa e um acompanhamento médico também. Eu não posso achar que aquilo lá é só meu e a verdade é só minha. Eu vou poder aprender sim, eternamente. O tempo inteiro a gente aprende quando a gente trabalha com a humanidade. O tempo todo. Não existe parâmetros. Não tem garantias. Não existe. Boa noite, boa noite, boa noite. É claro que um ideal, né, seria libertador, a gente fala assim, tem um tipo de mãe, de pai ideal, né, mãe. Tem pai que faz figura de mãe, mas assim, faz figura de mãe entre aspas, porque mãe é só a mulher, tá? Eu falo só mulher, sim, as lésbicas conseguem ser mães. Os pais, eles vão ter uma família. Os pais que são casais homossexuais, eles têm uma família. E sempre vai ter uma tia, ou uma madrinha, uma amiga, com qual a criança vai se identificar nessa figura. E que vai pertencer à família. E isso não vai fazer dela uma homossexual. Ok? Tá certo? Bom, que vem a história da humanidade, que se passa mais 20, 30 anos, quero estar viva ainda para ver e comprovar o que eu estou dizendo agora. Não é à toa, não. Não se estuda, não. São 5, mais 2, mais 3, mais 4. Especialização. Não é à toa, não. E o tempo inteiro, quando você está com pacientes, você continua estudando. Estudando até o fim. Não existe. Não existe. Quem trabalha com o ser humano estuda constantemente. Quem trabalha com a internet, muito mais. Hoje você tem um celular, daqui 6 meses você já tem outra nova geração. Então, o estudo é constante. A humanidade, ela tem que passar por essa transformação. Já estava mais do que na hora, né? Em esse aspecto, veio a internet favorecer. Não existe, então, um ideal. Quem pensa assim, na cena, a mãe sobrecarregada de trabalho, tentando fazer imposto de renda, almoço, alguns minutos de sossego. Quem já não se viu numa mãe dessas? E fala assim, não, quando eu tiver meu filho, eu não vou deixar ele assistir televisão, eu não vou assistir esse programa, não vou deixar ele assistir, agora são os youtubers kids, né? Não vou deixar ele assistir isso. A gente faz planos imundos, a gente faz um monte de coisas, mas quando cai na realidade, quando nasce uma criança, nasce a mãe também. Aí aquele momento de sossego se torna-se a paz, tá? Porque assim, minutos de sossegos para ela, para deixar um pouquinho, para assistir os youtubers, hoje em dia, o que pode acontecer? Nada demais, tá? O mundo não vai acabar,
os planos de faculdade para ele, que você tem, não é ele, que você tem, não vai acabar, e assim, expectativas perante o filho a gente vai ter a vida inteira, mas o importante é que a gente queira que o filho cresça feliz, independentemente da opção que ele queira sexual, da opção que ele queira fazer de carreira, da opção que ele queira ter de vida. Se a gente conseguir passar os nossos valores com amor, carinho, felicidade para o filho, passar a segurança que a gente o ama, já é o suficiente. Já é o suficiente. Tá? Maternidade é das mães? Sim. Da figura mulher? Sim. Maternidade é da figura mulher. Porque aí tem toda uma questão hormonal. E vai existir pais homossexuais que também vão tender a ser meio mães? De vez em quando, sim. Porque eles assumem alguns papéis. Né? Vocês podem ver, tem um ativo, outro mais passivo. Mas a gente não vai entrar em detalhes nesse ponto. Vou preservar a intimidade de cada um, tá ok? Certos, existem vários tipos de mães. Na minha experiência clínica, percebo, o mais importante são os laços de afetos, tá? A presença, a disciplina para ajudar o seu filho a ser feliz. A disciplina é falar assim, chega de televisão, chega de internet, e você dá o exemplo. Você largar o celular. Você largar a televisão, passar a viver. Eu tô cansado, eu trabalhei o dia inteiro. Não, por que não? A mãe também tá cansada. E ela também trabalhou, e ela também amamentou, e ela também passou a noite em claro. Então, papel participativo, tá ok? Hoje em dia, se está educando jovens adolescentes melhores que antes. Papéis masculinos que sabem diferenciar quando a parceira está com problemas, quando a parceira está precisando de ajuda. Porque é assim, estão morando na mesma casa. Isso não significa que ele não vai lavar louça. Ele vai lavar louça, ele vai deixar de ser homem? Não. Temos que quebrar padrões e estigmas que já não existem mais. Ele mora na mesma casa. Se ele vai lavar uma louça, ele não está fazendo um favor para ela. Olha, você está vendo? Eu fiz um favor para você. Isso não é um favor. Ele mora dentro dessa casa. E se ele optasse por ser um pai solteiro? E se ele perdesse a mulher? Não teria que fazer a mesma coisa? Não teria que padronizar? Não teria que ter uma tia, uma avó, alguém que a criança se identificasse? Seria a mesma coisa, tá? Tem coisas que ninguém conta, como a dificuldade de amamentação, também ninguém conta o relacionamento com as outras pessoas, que é muito impactado quando nasce uma mãe. Por isso que eu falo para vocês, preservem a individualidade da mãe quando nasce uma criança. Nem é sempre que querem receber visitas. Às vezes estão estressadas, cansadas, noites de insônia. Então, deixe para depois. Eu acho que quem tem mais cuidado a ver com quando nasce uma mãe é a própria mãe dela, ou o pai, alguém que esteja mais perto dela. O próprio parceiro também, que é o caso. Né? Seria o ideal, e o que é que muitas gerações que eu acredito que vem vindo sem esse machismo muito absurdo vão criar filhos melhores para amanhã, para o futuro. É minha fé que me faz acreditar nisso, que o ser humano ele está se espiritualizando, agora ele está sofrendo. Muitas doenças vocês falam assim, hoje em dia é sofrimento interno, sim, é sofrimento interno. Porque a gente viveu de muito vazio, de muita hipocrisia. Aí ficou o vazio no coração. Por isso que hoje o ser humano procura ajuda, procura psicólogos, procura psiquiatras, procura médicos para poder, na realidade, se libertar de estigmas e padrões que não existem, de coisas que puseram na sua cabeça que faz com que você acredite que está fazendo errado. Vamos parar de se punir, de se culpar? Isso não vai ajudar você a ser pai nem ser boa mãe. Parem de se culpar. A culpa é o que faz a gente transmitir para as crianças a sensação de insegurança. Não se culpem. Sejam apenas pais e mães. Nos seus limites, cada um. Mas pais e mães verdadeiros, naquela hora, naquela presença, que seja com qualidade. Atendendo chorinhos, pedido de mamadeiras, tosse, gripe, virose, bronquite, bom, tudo que eu já falei. E aquele tal, mãe, o tempo inteiro. Porque ninguém grita, pai, é muito difícil. Na hora que o bicho aperta, quando tá doente,
Adivinha onde eles correm? Mãe, mãe, me ajuda. É assim, é mãe, é mãe. Mesmo tendo primeiro, segundo, terceiro, tem mães que têm os três, às vezes os três ficam doentes, os três ficam no hospital e ela lá se revezando para quando um vomita, outro também socorrer outro quando vomita também. Não é fácil, gente. Vocês estão imaginando que é fácil, mas não é, não. Não é para qualquer um. Maternidade não é para qualquer um. Eu tive só a bênção de ter uma, né? Se eu pudesse ter tido mais, quem sabe a experiência seria outra. Mas assim, a minha experiência não foi ruim, foi boa. Porque eu estava numa idade preparada para isso. E assim, mesmo assim, me sentindo preparada, às vezes acho que falho, porque eu sou humana. Faço terapia desde a época da faculdade. Tenho que fazer terapia para não poder interferir nos meus pacientes, nos meus problemas, tá? Em relação à criação, parece que os pais não gostam de frustrar, sim. Por isso que eu falei isso, tá? Sandra, muito boa colocação. Samitiva já falava isso. Falar não para o seu filho é mais importante do que falar sim e compensar ele cheio de presentes. Falar não, hoje não posso, não vou te dar, não vai ter. O falar não é mais importante que o sim. O falar não vai deixar ele mais inseguro. O falar não, a frustração vai ser mais importante na vida dele para ele poder ter aquela capacidade de poder ter força para adquirir quando ele tiver alguma dificuldade. Porque se você só permite o sim, ele não vai conhecer o não. Na hora que o mundo estiver aberto para ele, e vai ter, que vai ser com o chefe, com a namorada, com o namorado, com quem que seja, vai ter uma frustração. Vai dar mais de sim e vai receber menos do outro. Vai aprender a que o outro fala não para ele e ele vai ter que sossegar. E você sempre deu sim. Aí aquele não vai doer na alma. Então não fique privando o seu filho do não. O não é mais importante que o sim. Sim, verdade. Resiliência, isso mesmo. Na minha época era outra palavra. Não leva a gente chama assim, intolerância à frustração, leva a pessoas psicóticas. Então os psicóticos, lembra que eu falei, eles não simbolizam apenas alguém que nasce assim. Tudo bem que tem característica, mas é a principal característica de um psicótico. Gente, psicose não é doença, tá? A principal psicopatia não é doença. Desculpa aí, psicopatia não é doença. A principal característica é a intolerância à frustração. Então, não vamos educar pessoas achando que podem fazer tudo o que querem, mesmo que seja humilhação, maltrato. Por quê? Porque às vezes os pais não ensinam isso, mas você tem que podar seu filho e perceber comportamentos deles, tá? Falaram não. Muito bem, Soraya, obrigada por participar, tá? Ter maturidade. Ser mãe é saber usar a força interna que temos para fazer uma família feliz, porque quem faz a família feliz é a mãe. Não é à toa que para os católicos a pequena frase diz assim: a mulher edifica a família. É a mulher que edifica. Para os católicos, para os judeus também, para os muçulmanos também e para todas as raças, independentemente de pobre ou rico. É a mulher que faz a vida feliz dentro da família. Investir na minha carreira, em mim mesma, é lindo, muito lindo falar isso. Quando você se torna mãe, isso passa a ser secundário. Quando você se dá valor, às vezes quando ele cresce, aí você tem outra chance de fazer alguma outra coisa por você. Por isso que é importante você ensinar para o seu filho que ele tem que crescer e estudar. Se ele não quiser estudar, pelo menos dá um ensino médio, com o qual ele consiga depois optar por aquilo que ele mais goste. Porque hoje em dia, uma carreira, uma faculdade, antigamente a gente poderia falar, era a salvação. Não, muita gente não precisa estudar muita coisa para adquirir o pão de cada dia. Não precisa fazer faculdade.
Precisa ter empreendedorismo, ser empreendedor em alguma coisa. E isso às vezes não tem faculdade para isso, já nasce, tá? A maternidade não precisa de moldes nenhum, tá? A ser percebido com nossas ansiedades, nossas angústias. A gente quer preencher as nossas ansiedades com os nossos moldes, mas não. Nossos filhos vão ser criados para a terra, para o mundo, para a vida. E nada melhor do que deixar para nossos filhos o melhor que a gente tem, que é o afeto. E o afeto de mãe é incondicional. É o único amor que você vai ter para a vida inteira. Eu amo meu pai, mas vou ser sincera, eu adoro a minha mãe de paixão. Eu falo isso porque a gente vê em famílias, né? Quando a gente tem filhos homens, eles carregam os filhos homens para a família da menina. É mais comum serem visitados os sogros, parentes da menina. O contato familiar se torna mais da mulher. Por isso que eu falo para vocês que é importante esse papel, que vocês descubram nisso quanto mais antes possível, melhor. Eduquem seus filhos homens para participarem dos afazeres das mulheres. Assim, vocês, mães de meninos, vão trazer seus filhos para dentro de casa para ver seus netos. Eduque seus filhos homens para serem parceiros das suas esposas, porque senão vocês vão afastar seus filhos de você. Se você simplesmente paparica ou dá muito amor, extremada, sabe, faz com que ele seja uma criança mimada, ele simplesmente, quando adulto, vai ser intolerante à frustração. E assim, ele vai achar que o machismo é o certo e ele vai continuar achando que a família é da mãe que tem que cuidar da esposa dele. Ele continua com o papel de criança pequena, que é a síndrome de Peter Pan, tá? Isso tem outras coisas mais que eu não posso nem entrar muito no consenso, mas assim, prestem bem atenção, mães. Não desvalorizem vocês mesmas, mulheres. Pense que a parceira do seu filho amanhã vai trazer felicidade para ele. Se trazer felicidade para ele, para que você afastá-la? Traga para perto de si. Traga perto de você. Ela vai ser essencial para a família sua. Para que fazer dela uma inimiga? Se alie a ela. A maternidade é para mães, sim. Para mães. Não todas são mães. Quantas mães que a gente vê, mas não vamos julgar aqui. Não é meu papel julgar. A gente vê mães que jogam crianças no lixo. O que será que acontece com essas mães? Eu falo pra gente não julgar porque tem uma questão química aí. Quando nasce uma mãe, nasce também as questões hormonais, as disfunções hormonais. Há um desequilíbrio, sim, hormonal. Por isso tem que ser, sabe, ser respeitado. O que acontece? Às vezes o juiz acaba até tirando a criança da mãe, mas depois verifica que a mãe estava passando por um processo difícil, que é a depressão pós-parto, ou talvez até a simples síndrome de Burnout, que é o estresse, que faz com que ela jogue, ou a falta de expectativa de vida. E às vezes até tendência suicida. A mãe mata a criança e mata ela mesma. Não estamos aqui para julgar, gente. Nós estamos aqui para poder auxiliar uns aos outros. Para que parâmetros? Existem parâmetros para isso? Para auxiliar um ser humano? Se a gente vê e fala assim, meu Deus do céu, elas estão adotando um cachorro, por que não adotar uma criança? Quantas pessoas não pensam assim? Se elas estão adotando um cachorro, porque as crianças estão dando trabalho. Aí você tem que verificar onde está a sua humanidade. O cachorro faz parte da família, como todo ser faz parte. Até a planta que está na sua casa faz parte da família. Todo ser, todos os seres que estão vivos perto de você faz parte de você e da sua família. E eles estão lá porque você está lá para zelar e cuidar. Bom, queria acabar esse tema, espero poder ter esclarecido, tá? Que não existe esses parâmetros, vou só acabar com os mitos, tá? Existem muitos mitos sobre os pais homossexuais. Né? Primeiro, a lógica aparece, né? Todo mundo fala assim, pai e mãe só poderão ter filhos gays. Os pais, não, isso é um mito. É um mito
tá? Afinal, eles vão crescer só com o padrão de relacionamento homossexual como certo. Não, como eu disse para vocês, eles vão passar o amor, não a opção sexual. A opção sexual é de cada um. E aí, quando você é criança, já apresenta. Logo em seguida, tá? Não vai falar que é só isso, que porque o parente ou a tia era, porque o bisavô era. Vamos parar com isso, gente, tá? Ah, se fosse assim, né? Então significaria que, olha, esse é um mito, 2 mitos, segundo mito. Eles precisam de figura de pai e de uma mãe. É importante por isso que eu falei para a família, mas é muito significativo, pode ser um vô, uma avó. Então, eu falo assim porque muitas famílias hoje estão desestruturadas por falta de afeto dos pais, quando percebem que tem um filho homossexual. E assim, eles precisam de humanização. Humanização, o que é? Apoio desses pais. Parem de se culpar por coisas que não existem. A criança nasceu assim. Como eu vou falar para vocês? É como uma criança que nasce com diabetes. Não seria igual. Acho que não seria o termo. Ela escolheu ser assim, ela escolheu ter essa personalidade, ela escolheu ser assim, ser alegre, triste, tímida. Isso faz parte dela. Respeitem, tá? Filhos criados por famílias homossexuais gays. Quantos preconceitos? Sim, essa é a palavra. Preconceito. E não que nem o meu amigo aqui estava falando. A gente precisa em si treinar professores e funcionários de escolas para lidarem com mães solteiras, pais solteiros, casais homossexuais e casais heterossexuais também, no mesmo nível, porque somos humanos, tá? Se um não tem o pai, outro tem a mãe, se tem 2 pais, se tem 2 mães, não interessa. O respeito tem que prevalecer. Ah, nós aceitamos crianças assim. A partir do momento que você fala aceitamos, você está lidando com preconceito. Não existe aceitação. E normalmente quando uma mãe descobre que o filho é homossexual, ela não aceita, ela simplesmente já sabe. Quem não aceita é o pai. Vocês podem ter certeza do que eu estou dizendo para vocês aqui, tá? Aí porque nós vamos lidar com uma geração arcaica de machismo muito grande, tá? Infelizmente assim caminha a humanidade, né? Onde está ser tradicional, a mais de relacionamentos falidos por socialmente aceitável? O que é pior? Manter relacionamento de mentira com o casal, de mentira só para mostrar para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô que você é casada e que teu marido é homossexual, ele gosta de homem e ele teve o filho com você porque tinha vontade de ter um filho. Isso não é ridículo? Pensa bem. E as crianças vão sofrer? Aí você me diz, as crianças vão sofrer, vão virar homossexuais? Não. Mas vão sofrer? Vão. Muito mais do que o próprio preconceito. Tá? Muito mais. Pais e mães héteros que se desrespeitam, que tem um ambiente desagradável para a criança crescer, é real? É o certo? Será que o papel do pai é só financeiramente? E o resto? Onde fica a presença? Mães solteiras, viúvas, pais solteiros, que decidiram apenas ser pais ou mães independentes, por causa disso eles vão ser rotulados? Sim, vão sofrer preconceitos, tá? Ser mãe é como andar em uma montanha russa, eu falo isso para todas elas. Pela vida inteira, uma montanha russa que a vida inteira. Uma hora você tá lá no alto, daqui a pouco você despenca, depois vem assim, uma leveza, daqui a pouco sobe outra vez, daqui a pouco desce outra vez, daqui a pouco sobe. E é aquela aventura, aquela sensação de frio na barriga, não passa a vida inteira, nem quando os filhos crescem. Esse frio na barriga nunca desaparece no coração de uma mãe. Jamais. Mesmo que ele esteja casado, esteja com o parceiro, a parceira, com a namorada, é assim. Onde está meu filho? O que será que ele está fazendo? É o tempo inteiro. E esse amor não tem explicação. É instintivo. Afeto, carinho, regras.
Essas são as coisas mais importantes na vida de uma criança. Regras, afeto e carinho. Gente, uma criança saudável só existe quando existe respeito. A falta de respeito, a promiscuidade, eu falo isso porque os casais o tempo inteiro se traem, tá? Traz parceira, na realidade, traz desestabilização emocional para a criança. Ou pai que pede o tempo inteiro divórcio, mãe que pede o tempo inteiro divórcio. Ou vai ou racha, não tem vai ou racha, ou vai ou vai. Ou vai ou vai, para que ameaçar? Faz, vai embora. Para de ameaçar. É melhor conviver com uma certeza do que com uma constante insegurança o tempo inteiro. Não há criança, não há estabilidade emocional que aguente. Qual o filho que gosta de ver uma mãe, né, sendo xingada, maltratada, humilhada? Quantas mães vêm humilhadas no consultório, choram? Quantas delas são maltratadas, são vítimas de violência psicológica, moral, um monte de coisa. Qual é a criança que aguenta ver uma mãe assim? Você cresce amando seu pai, mas também você cresce amando mais sua mãe. Porque com ela você vai ter aquela fortaleza que ela foi. O tempo inteiro que ela, às vezes, ela ficou calada, resignada e constantemente presa no seu sentimento, guardando tudo para si, para não machucar o filho. Pais brincam constantemente, é saudável? Pode interferir? Claramente que sim. Quem aguenta uma mente assim? É melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Isso é real, isso não é brincadeira. Ah, é melhor com o pai porque financeiramente é melhor, porque... Não. Se ele não quer fazer a parte dele, para que impedir? Deixa ele embora. Seja você e você consegue. Você consegue, você consegue. Eu garanto para você que você consegue. Ok? Mas é claro que sim. Filhos, amamos. Sejamos mães de qualquer jeito. Na nossa melhor intenção. Eduquemos com amor, compaixão pelo aquilo que a gente faz. Mesmo que erremos, somos humanos. Temos que ensinar nossos filhos que a gente erra. E que a gente também pode pedir desculpas, que a gente pode pedir perdão. O tempo inteiro. É mostrar para eles que somos natureza. E natureza somos humanidade. E olhar para o outro como se fosse você mesmo. O que você não quer para você, não faça para o outro. Boa noite, gente. Feliz Dia das Mães para vocês. Meu beijão. Continuem aí. Eu sigo com a live agora no Instagram. Beijos.